Oi pessoal, eu sou Nayana Bregolato, estamos aqui em Curitiba para conversar com o Gilberto Gettner. Oi Gilberto, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por estar nos recebendo aqui, compartilhando o seu tempo e sua sabedoria. É uma grande satisfação poder falar sobre essas questões tão importantes para a saúde humana. Muito bem. Gilberto, você poderia contar para o pessoal que está assistindo um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência, para que eles possam conhecer um pouquinho mais sobre você? Tá. Eu sou Gilberto Gettner. Eu comecei com o karatê com 13 anos aí de idade, foi onde eu entrei um pouquinho aí no mundo do orientalismo, né? Comecei a fazer aí karatê muito cedo. Um ano aí depois eu ganhei um livro aí de um tio, né? Um livro sobre yoga, que eu tenho até hoje aí guardado, chamado Hatha Yoga, do Antônio Bley, talvez você conheça. E tinha uma dedicatória lá que eu lembro muito bem, que ele me dava o livro para eventuais efeitos colaterais aí do karatê, né? Que poderia me tornar muito violento, alguma coisa aí do gênero. Então ele me sugeriu a prática aí do yoga. Eu ganhei aquele livrinho, comecei a lê-lo, a fazer as práticas aí de asanas, respiração, meditação, etc. E acabei daí gostando e continuei, né? E acabei depois fazendo aulas aí formais, aí, etc. Mas foi muito interessante porque esse livro predestinou a minha vida, de alguma maneira. Porque eu fiquei muito impressionado com o autor. Eu era adolescente quando comecei a ler o livro, né? Fui ler quem era o autor, era um espanhol, né? Era professor aí de yoga e era psicólogo, né? Um psicólogo, daí naquela época eu acreditava que conhecia muita coisa. Então, e no fim hoje eu acabei fazendo psicologia, dou aula aí de yoga e trabalho na área de psicologia, né? E acabei integrando de alguma maneira um pouco do conceito e dos princípios das artes marciais, né? Acabei daí mergulhando nisso. Hoje estou na presidência da Confederação Brasileira de Karatê Tradicional, pesquiso, treino muito ainda, trabalho com o yoga e trabalho na área de psicologia, né? Então acabei integrando um pouquinho. O mix do meu trabalho hoje é um pouco dessa questão dos conceitos e princípios das artes marciais, princípios e conceitos aí do yoga e o próprio extensão do conhecimento da psicologia de uma forma mais ampla e do trabalho da psicoterapia corporal de uma forma mais específica, né? Muito bem. E recentemente você esteve fazendo doutorado, o que você esteve estudando, aprofundando? Depois que eu fiz o curso de psicologia, aliás, antes de fazer psicologia, eu já tinha lido as obras aí do Reich, né? Quem acabou me encaminhando e me incentivando para fazer o curso foi o Ângelo Gaiarsa, que hoje já é falecido, que foi um dos pais da psicoterapia corporal aqui no Brasil, né? A influência aí do Dr. Gaiarsa foi muito forte, né? Acabei fazendo daí psicologia, depois fiz uma formação aí com ele, fiz outras formações na área aí de corporal, fiz de formação em biossíntese também, e depois em Rolfing, né? Fui integrando um pouquinho essas histórias todas, sexualidade humana, que também daí tem a ver com o trabalho aí do Reich, né? E hoje eu acabo daí trabalhando no consultório com psicoterapia corporal, utilizando alguns conceitos aí também e alguns princípios aí do yoga que se integram bem, como é o caso do relaxamento e da meditação, né? E dentro do yoga também eu uso muito da psicologia, né? Então, além da aula habitual, normal, aí de yoga eu trabalho bastante a parte relacional e energética, baseado também nos princípios da bioenergética do Alexander Lowen e do David Boadella, com os princípios aí da biossíntese. Entendo. E com tanta demanda, né, você é tão requisitado na área esportiva aí por todo o Brasil, você ainda atende em consultório? Atendo. Acabei esquecendo de falar que hoje, grande parte aí do meu tempo, eu dedico à psicologia do esporte, né? Você tinha me perguntado a respeito aí do doutorado, eu fiz nessa área de psicologia do esporte, né?
pesquisando os processos atencionais no campo esportivo, né? Como funciona a atenção, concentração e, em última análise, a própria meditação aplicada ao esporte de alto rendimento. Eu hoje daí trabalho, atendo o Clube Atlético Paranaense aqui em Curitiba, né? Atendo vários atletas de várias modalidades aí diferentes e também mantenho um tempo aí de consultório, né? Então atendo uma vez aí por semana no consultório, a área clínica. Os outros dias eu distribuo entre a psicologia aí do esporte e as aulas na universidade. Eu dou aula na Universidade Positivo, né, onde a gente mantém lá uma cadeira de psicoterapia corporal e também de psicologia do esporte. Ah, que legal. E com a seleção brasileira de vôlei você ainda trabalha? Não, eu estive lá no primeiro ciclo olímpico da era Bernardinho, né, até 2004, né? Daí trabalhei primeiro com a feminina, depois com a seleção masculina. Depois acabei vindo aí para o futebol e não consegui sair mais aí do futebol. Brasileiro é fogo, né? Tá no sangue o futebol, é interessante. É muito interessante, né? Eu sempre tive um pouco de distanciamento daí do trabalho com o futebol. Mas depois de me inserir nesse contexto, os dados de brasilidade são interessantíssimos, né? Tem coisas que só acontecem ali, é extremamente folclórico, né? E é muito interessante. E hoje eu estou muito envolvido nessa área, né? Não só aí com futebol, mas com outros esportes aí também, mas é onde acabo ficando a maior parte aí do tempo, né? Então você acaba usando a meditação em conjunto, né? Dentro desse trabalho de psicologia do esporte, a meditação é uma ferramenta que você usa bastante? Olha, a gente utiliza várias ferramentas. Predominantemente, daí nós temos dentro da psicologia aí do esporte princípios e técnicas bem estabelecidas que cabem bem, né, dentro disso que é o treinamento mental e uma série daí de outras questões, daí para você daí lidar com coisas que nós lidamos aí no dia, daí no nosso próprio dia a dia, né, que é a ansiedade, o estresse, a dificuldade para lidar aí com situações aí de desafio, né, desgastes, né, cansaço excessivo, enfim, uma série aí de questões que nós estamos aí sujeitos a elas aí também. Vocês menos um pouco que estão no alto aí da montanha, mas os meros mortais que estão aqui lidando com a vida aí no dia a dia dentro das grandes cidades, a gente acaba sendo exposto, né, a um estresse bastante significativo. Mas enfim, então a gente utiliza técnicas de bioenergética, uso muito, técnicas de biossíntese e daí do yoga, técnicas de respiração, relaxamento e de meditação. Ótimo. Nós fazemos um mix aqui para poder dar conta das demandas e das necessidades dos atletas, né? Ah, muito bom. Mas para o pessoal que é cidadão comum, que não é atleta, que está lá na sua casa e que está sofrendo esse estresse, esse mal da sociedade moderna, muita ansiedade, muita depressão, quais são assim suas principais dicas para que uma pessoa comum possa implementar no seu dia a dia, por exemplo, para estar evitando a ansiedade, por exemplo? Olha, nós temos uma questão assim, né? Quando a gente fala um pouquinho de ansiedade, nós temos uma ansiedade típica, que é aquela que faz parte da estrutura de personalidade do indivíduo. Então tem algumas pessoas que são naturalmente mais ansiosas, são mais agitadas, estão sempre pensando no futuro, no que vai daí fazer, em controlar as coisas que vão executar, né? Então estão o tempo todo com essa preocupação, né? E tem outras que ficam ansiosas em situações específicas, né? Então, de qualquer maneira, nós temos que fazer o quê? Quando a gente fala de ansiedade, é um sofrimento por antecipação, né? Então eu começo a sofrer por algo que eu nem sei se vai acontecer, né? Mas eu já sofro antes, depois sofro, incrível, aí né? depois, então eu vou tendo um grau de sofrimento muito grande. Isso traz o quê? Traz também uma necessidade de querer controlar o mundo.
Porque se eu penso que alguma coisa pode acontecer de uma determinada maneira que não seja aquela que eu gostaria que fosse, eu vou tentar manipular o mundo, vou tentar controlar o mundo para que as coisas aconteçam dessa maneira. Só que as coisas fluem no ritmo delas, né? E não naquele que nós queremos impor, né? Então, eu acho que uma primeira questão é o direcionamento mental, né? É você poder ter clareza, e aquilo que no conhecimento tradicional, né, da Índia, daí do Tibete, a gente tem muito claro, daí da própria China, aí do Japão, que é viver o presente, né? Você poder estar mais conectado naquilo que você está fazendo. Isso implica em que você tenha que estar atento para o seu corpo, que você tenha que estar atento para a sua respiração, enfim, que você esteja consciente daquilo que você está fazendo, porque nós sempre estamos programados para frente, né? E na ansiedade a gente joga essa programação mais longe ainda, né? Então, veja, eu acho que coisas simples como consciência corporal é a primeira questão que a gente vai ter que ter, né? Consciência corporal, poder perceber o meu corpo, as minhas tensões, senão eu vou o quê? Eu vou agindo mecanicamente, eu piso no acelerador e vou embora, né? Independente do que eu sinta, eu só faço, porque a vida é altamente produtiva, então há uma cobrança contínua do fazer e do produzir, não do sentir, né? Então, quando você passa a sentir um pouco mais, a ter uma noção mais clara de quem é você corporalmente, de estar atento para a própria respiração, saber se ela está mais profunda, se ela está mais curta, se ela está muito rápida, né? Porque eu vou daí mexendo no metabolismo, né? Daí, por exemplo, a ansiedade, ela tem todo um contexto fisiológico, né? Eu vou ter o quê? Quando eu estou mais ansioso, o meu corpo todo está mais acelerado, né? É como se eu fosse fazer qualquer tipo de enfrentamento, seja ele real ou não, né? Se eu imagino alguma coisa que possa acontecer, o que vai desencadear a nível psicofisiológico é igual a uma situação concreta, né? Então, se eu fico pensando o tempo todo nas coisas que podem acontecer, eu vou desencadeando o tempo todo, né, uma mobilização psicofisiológica e mantenho o meu corpo numa aceleração maior do que ele necessita. Então, eu estou sempre acelerado. E aí a gente cai numa questão básica. Se eu tenho um pouquinho mais de consciência, eu vou perceber que o meu corpo está mais acelerado. Eu tenho que segurar um pouquinho, eu tenho que pisar um pouquinho aí no freio e desacelerar. A rotação está muito alta, né? Como é que eu faço isso? Percebendo um pouquinho mais o próprio corpo, porque quando eu estou muito acelerado, eu começo a fazer tensões. Começar a tensionar. Dali contraindo, né? Que o Raj muito bem aí percebeu aí na sua época, né? As coraças musculares, que são tensões cronificadas, mas eu posso ter tensões pontuais que respondem a uma situação pontual de ansiedade. E posso ter tensões cronificadas que são construídas ao longo aí do tempo. E o grande problema delas é que eu não tenho mais a percepção sobre elas, né? Eu estou contraído, eu durmo e acordo daí do mesmo jeito. Isso passa a ser uma coisa natural para mim, embora daí não seja. Eu tenho toda uma alteração corporal significativa, né? Toda a parte física, estrutural, muscular, né? Celular, fisiológica, de forma geral, né? E também o próprio pensamento fica acelerado, ou seja, eu prejudico a minha tomada de decisões também. Então, quando essa tensão gerada pela ansiedade incorporou e virou um padrão, aí a pessoa vai ter que buscar uma ajuda externa, né? Vai uma terapia, algo... Sem dúvida nenhuma. Auxilia muito, porque quando eu não tenho mais a percepção da alteração que o meu corpo tem, que a minha fisiologia tem, ou seja, se eu respiro muito rápido, o que acontece? Eu tenho uma função associada, que é a função cardíaca. Se eu
respiro mais rápido, o coração bate mais rápido e o meu metabolismo todo acelera. Então eu estou sempre em aceleração. Quando eu tenho uma cronificação de uma tensão, eu preciso normalmente uma ajuda para poder liberar essas tensões. É o que o Reich percebeu há muito tempo. Estou falando aí do Reich, para quem não conhece, o Reich foi um psicólogo médico austríaco, né, psiquiatra, que desenvolveu a base das psicoterapias corporais, né? Foi quem deu corpo ao homem ocidental, né? Que se preocupou não só com o pensamento e as emoções, mas com essa visão integrada aí do ser humano, né? Então já daí na época, acho que talvez isso funcione bem quando a gente pensa aí um pouquinho. O Reich foi discípulo aí do Freud durante um bom tempo, né? E o que fez a diferença, na época em que ele era diretor da clínica psicanalítica, ou seja, ele era encarregado da parte técnica, de como funcionava a técnica psicanalítica. Como era uma pessoa extremamente inquieta, né, porque assim, na psicanálise clássica da época não havia o contato aí direto, né, frente a frente, entre paciente e o analista. Né? A pessoa deitava aí no divã e o analista ficava daí voltado para uma parede para trabalhar com a neutralidade. Faz parte aí da técnica e trabalhar com uma técnica chamada escuta flutuante. Então, ela se assemelha muito ao zen budismo. Né? Mas assim, o que o Reich fez que diferenciou? Ele olhou para o paciente. No momento em que ele olha para o paciente, ele percebe o corpo e percebe as reações que a pessoa vai tendo quando ela fala determinados conteúdos. Né? Então, falou um conteúdo que para ela é significativo, ele percebe alterações respiratórias, percebe tensões aí no corpo, percebe alterações na expressão. Então, ele começa a fazer essa relação, né, entre o conteúdo emocional expresso e as reações corporais. E a partir daí desenvolve toda uma pesquisa de integrar tudo isso e sistematizar um trabalho em que não só se trabalha na verbalização dentro do processo de psicoterapia, como também se trabalha com a pessoa integradamente. Né? É muito bom, né? Muito mais completo. Mas, Gilberto, para evitar que a pessoa chegue nesse nível de tensão crônica, o que o Reich chama de couraça, né? Essa contração que fica ali permanente até que a pessoa resgate a condição normal. Mas, enfim, para evitar que se chegue nessa tensão crônica, qual seria assim, uma dica prática, uma forma bem simples de aplicar no cotidiano? Olha, o que o Reich trabalha como couraças, elas são desenvolvidas ao longo do desenvolvimento humano, ou seja, a sua história vai moldando o seu corpo. Né? Então aí a gente precisa de um trabalho de psicoterapia ou um trabalho aí de Rolfing, né? Onde você mexe com a estrutura, onde você trabalha a estrutura e também o conteúdo, né, que causou essa tensão crônica. Né? Agora, no dia a dia, ou seja, como que eu posso lidar com tensões? Né? Eu não vou conseguir dissolver uma couraça só com exercício. Eu preciso de um trabalho de psicoterapia profundo, porque daí não adianta só mexer na estrutura. Eu vou ter que trabalhar o conteúdo que sustenta essa estrutura. Então essa é uma relação muito importante. Só que assim, no dia a dia, como é que a gente pode lidar com isso? Eu tenho tensões que são pontuais, né? Até assim, vamos pegar uma coisa mais situacional. Né? Você trabalha aí no escritório, né? Uma coisa típica, né? E você tem lá um objeto estressor, ou seja, quem te causa estresse é o seu chefe. Coisa clássica, né? Só para a gente pensar uma coisa clássica como exemplo. Veja, todo dia você vai ter que estar lá e o camarada vai estar lá esperando todo dia aí também e aumentando o seu nível aí de estresse. Então eu tenho que lidar isso com duas
com duas maneiras. Uma é uma atitude daí mental, como é que eu lido com uma situação de dificuldade que vai estar no meu dia a dia, senão ela vai me destruir. E a outra é como é que eu lido fisicamente com isso. Né? Eu preciso de uma atitude mental, emocional e preciso de uma atitude física, estrutural. Né? A nível estrutural eu posso minimizar os efeitos. E quando eu estou num alto nível aí de estresse e de tensão, um efeito colateral muito forte é que eu perco a lucidez. Né? Então, assim, vamos ver uma coisa típica: depressão. Né? Que pode ser uma situação que vem após uma ansiedade muito longa. Né? A pessoa pode se exaurir e cair num processo aí depressivo. O que acontece? A pessoa olha para baixo, né? Que ela desmancha, literalmente, ela vai diminuindo a carga energética, ela vai encolhendo, e a dificuldade que ela está lidando cria uma circularidade, ou seja, ela não consegue sair daquele lugar. Né? Então ela vai chorando e vai patinando nas próprias lágrimas. Né? Ela vai fazendo lama e ela não sai aí do lugar. Precisa alguém que empurre para poder sair dali. Então, muitas vezes, essa dificuldade de sair, o start, para você começar a lidar com as coisas, você até precisa de uma ajuda externa. Sim, porque já está muito difícil de dar conta sozinho. Perfeitamente, quando eu tenho coisas muito agudas, né? Eu preciso um empurrão para poder sair daquele lugar, mas depois eu vou tocar a minha vida aí sozinho. E eu acho que cabe mais a gente falar um pouquinho dentro dessas questões assim, como é que eu faço uma manutenção de saúde no meu dia a dia? Como é que eu consigo daí lidar com técnicas ou com princípios que possam mobilizar, né, situações em que eu minimize os efeitos do estresse e da ansiedade. Ótimo, né? Muito bem. Então, quais são essas dicas de manutenção? Então, veja, a primeira questão é a respiração. Né? A respiração sofre restrições. Né? Você tem uma filhinha de 3 anos. 3 né? anos, perfeitamente. Se você observá-la respirando, você vai ver uma amplitude, né? A respiração é ampla, ela mobiliza o corpo inteiro, né? desde a cabeça até a pelve. Né? Na medida que nós vamos sofrendo uma educação formal, né? Normas, regras das sociais, enfim, nós vamos criando uma restrição. Né? Porque a pessoa vai perdendo a naturalidade na sua expressão. Né? Então essas restrições às expressões naturais vão diminuindo a amplitude respiratória, levando a um padrão de restrição. Né? Então, eu preciso resgatar um pouco a possibilidade de respirar amplamente. Até para que eu possa ocupar um espaço existencial amplo na minha vida, eu tenho que ter um espaço interno também que eu tome posse dele. Né? Então, respiração é uma coisa fundamental. Né? Então, você poder ampliar a respiração de forma extremamente simples, né? Utilizar o diafragma, mas utilizar também o peito, porque muitas vezes, por exemplo, todas as técnicas orientais, elas trabalham com a respiração, muitas vezes, só na parte diafragmática. Então, estímulo que é ótimo, né? Nada contra, por favor, mas você vai estimular, mobilizar toda a parte gastrointestinal. Além disso, eu preciso ter uma expansão daí do peito, eu preciso ampliar o espaço lá nas costas, preciso ampliar o espaço lateral, eu preciso ampliar o espaço pélvico também. Seria, né, ampliar para as 6 direções, para frente, para trás, direita, esquerda, para cima e para baixo. Perfeitamente. Então eu posso fazer exercícios extremamente simples. Né? Se eu faço um toque, eu tenho uma estimulação no meu próprio corpo. Então eu amplio a minha respiração no tórax. Né? O importante é você criar a mobilidade. Né? O Reich daí trabalhou muito isso aí no início, que é uma coisa assim, tudo aquilo que está vivo pulsa. Né? Então, eu acho que esse é um dado aí de saúde importante. Tudo aquilo que está vivo pulsa. As células pulsam, o próprio universo pulsa. Nossa galáxia pulsa. Então, tudo tem esse movimento de pulsação.
Quando eu vou perdendo esse movimento de pulsação, ou ele fica elástico, daí demais, ou rígido, aí demais, ou ele tem pouca mobilidade, e eu não estou na minha plenitude de capacidade de me relacionar com a vida, né? Então, assim, se eu vou trabalhar, o que eu busco? Que o peito se movimente, tá? Se eu vou trabalhar a respiração abdominal, eu vou trabalhar para que o meu abdômen se movimente, que amplie o espaço, né? Se eu vou trabalhar lá, daí na pelve, eu vou trabalhar girando a pelve, daí em movimento bascular, quando enche e quando volta, expandindo o assoalho pélvico, né? E as crianças pequenas, hoje não mais, mas as crianças pequenas, elas mexem inclusive a cabeça quando respiram, né? Então, depois nós vamos ficando cabeça dura, literalmente, né? Nós vamos soldando aí os nossos ossos aí do crânio. Mas enfim, então é essa possibilidade de você mobilizar as próprias costas. Eu não vou jogar daí nas costas, é óbvio, né? Mas eu vou mobilizar com a intenção para que eu tenha um espaço lá nas costas. Posso daí trabalhar com contato lateral para trazer a respiração para os lados. Com isso, na medida que eu expando peito, abdômen, as laterais, as costas e a pelve, eu vou ganhando espaço interno. Eu vou abrindo as minhas abóbodas das catedrais internas para que a energia possa daí fluir e para que eu possa transitar, né, nesse meu reservatório, nesses vários reservatórios aí que eu tenho, né? E nós temos vários diafragmas dentro aí do corpo. A gente trabalha muito com o diafragma abdominal, mas nós temos vários outros diafragmas, né? E com isso também eu permito um fluxo energético daí maior, uma circulação mais intensa a nível sanguíneo, eu oxigeno melhor as minhas células e energizo mais o meu corpo também. Então, isso é uma primeira questão básica. Se eu tenho uma consciência da respiração e se eu mantenho minimamente uma expansão, eu mantenho um fluxo energético constante, né? Quando eu faço uma restrição respiratória, a carga energética cai significativamente. Então, aqui eu me mantenho em contato mais intenso com a vida. É o nosso carregador de baterias. Sem dúvida nenhuma. A gente pode trabalhar numa concepção. Aí começa, como você carrega aí o seu celular todo dia, né, você está se recarregando. E a manutenção é fundamental, porque todos os dias você precisa daí fazer, né? Assim, voltamos daí para a nossa situação aí de estresse, né? Se a pessoa chega fechada, né, recebe mais uma carga aí de estresse, cada vez ela vai se encolhendo mais, porque ela se contrai e a respiração encolhe, né? Então, quando nós começamos a trabalhar o contrário, ou seja, expandir, e depois eu começo a trabalhar a soltura da musculatura, tá? Eu também começo a ganhar uma possibilidade de ter um fluxo energético mais pleno. E quanto mais alta a carga energética, mais eu me envolvo naturalmente com a vida, né? Eu fico mais à vontade, eu entro mais no fluxo existencial, né? Isso para qualquer tipo de atividade, né? Entendo. E essa prática de respirar fundo, respirar conscientemente, procurando ampliar esses espaços todos que você falou, tórax, costelas, abdômen, baixo ventre, pelvis, tem alguma contraindicação? A pessoa que está aqui nos ouvindo agora, que se sentiu motivada a respirar fundo, tem alguma contraindicação esse exercício que você ensinou? Tem, sempre tem. Isso tem que ser feito de forma gradual. Por quê? Porque a pessoa se habitua a um padrão respiratório, né, e tem uma quantidade de oxigênio que ela está levando aí para dentro. Isso a nível fisiológico. A nível emocional, ela tem um nível de relação aí com a vida. Quando você começa a expandir, você se relaciona mais intensamente com a vida. Você sai daquele momento de encolhimento ou de restrição e você começa a ter uma integração maior, né? Porque quanto mais
eu respiro, mais eu estou me conectando com o próprio mundo. Porque na inspiração eu trago o mundo aí para dentro, e na expiração eu devolvo a minha particularidade. Então eu estou fazendo essa troca entre eu e o mundo o tempo todo. Quando isso se amplia, eu tenho uma troca mais intensa. Isso traz o quê? Um envolvimento emocional maior, uma consciência maior daquilo que você está fazendo, e uma questão fundamental: quando você está consciente da respiração, você vem para o presente. A melhor receita para presentificação, para você estar inteiro naquilo que você faz, é justamente a respiração. Então, em qualquer situação de emergência, a pessoa não sabe o que fazer, não sabe o que falar, respira fundo, automaticamente as soluções vão aparecer, seria isso? Não é nada mágico, não vai resolver todos os problemas aí da vida, mas ajuda em muita coisa. Minimiza bastante os efeitos do estresse e da ansiedade e lhe dá uma consciência maior. Quando nós associamos isso, né, por exemplo, ampliação da respiração, com uma redução do fluxo de pensamentos, ou seja, a gente trabalha um pouquinho, pequenos spots de meditação ou de concentração, que você consiga daí se fixar um pouquinho na própria respiração. Se você conseguir ficar só na respiração, sem estar pensando em 500 outras coisas, você consegue dar um pausezinho aí no cérebro, né? Dá tempo dele se reorganizar, e aí a gente tem efeito, sim, nas tomadas aí de decisão. Né? Porque quando eu tenho uma aceleração muito grande, isso afeta também os pensamentos, eles também se aceleram, e a minha tomada aí de decisão sempre vai ser duvidosa. Né? Quando eu estou equilibrado, a minha tomada aí de decisões sempre é mais assertiva. Eu tenho uma possibilidade maior de acertar nas tomadas aí de decisão que envolvem a nossa vida aí no dia a dia. Né? Então, voltando para o nosso exemplo lá, se a pessoa consegue reduzir um pouquinho a atenção e ampliar um pouco mais a respiração, a qualidade da relação que ela vai ter com o outro, que para ela é o estressor, começa a mudar. Porque aquela pessoa passa a ter menos poder sobre ela e passa a afetá-la menos, porque ela consegue enxergar aquilo de uma forma diferente. Não que ela vá transformar a pessoa que está causando o estresse, mas a forma como ela se relaciona a essa situação aí de estresse pode ser daí modificada, e o efeito que isso tem sobre ela pode ser muito diminuído. Entendo. O estresse continua, a fonte do estresse continua a ser a mesma, mas a maneira como ela vai lidar, processar e digerir isso é que vai ficar diferente. Sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que daí na vida a gente tem que lidar muito com isso, porque algumas coisas a gente vai conseguir alterar, outras não. Agora, você pode, a forma como você lida com as situações de estresse e de dificuldade é que vai fazer a diferença sempre. E nesse caso, ter um momento durante o dia para fazer essa sua manutenção, esse recarregar de baterias, simplesmente respirando fundo e conscientemente, já vai trazer essa ferramenta, então, de manutenção. Seria isso? Eu teria como sugestão que a pessoa pudesse ter vários pequenos momentos. Então temos que ter uma coisa clara: hoje as pessoas têm muito pouco tempo. A grande questão hoje é a gestão do tempo. Exatamente. Né? Então, assim, você não pode dispor muitas vezes de 1 hora para sentar lá, ficar fazendo a sua meditação. Né? Mas às vezes você tem 5 minutos, tem 3 minutos, tem 2 minutos. Então, utilizar isso faz muita diferença. Então, sugestão: a pessoa, quando acordar, já começar a se trabalhar. Né? Então, um espreguiçamento longo, já respirando cedo, daí se mexendo, fazendo um bom alongamento. Quem conhece yoga aí um pouquinho, tem uma sequenciazinha super simples, que é o Surya Namaskar, que a pessoa pode fazer aí de manhã, que faz um alongamento dos meridianos, amplia bem o corpo todo, alonga os grandes músculos anteriores e posteriores. Né? É um trabalhinho super simples, de ir para trás e daí para frente. É um trabalhinho extremamente simples, você acha
em qualquer lugar. Surya Namaskar ou saudação ao sol. É uma técnica bem simples que você pode fazer ao amanhecer. Ok, né? Depois a gente deixa como bônus lá no material do Congresso o Surya Namaskar. Legal, porque é extremamente simples e extremamente funcional. Ok. Né? Daí se você acrescenta a essa sériezinha uma flexão lateral aí para cada lado e uma torção, você tem uma sériezinha ótima. Né? Muito bem. Durante o dia, né? Durante o dia, você poder parar um pouquinho. Então, se você está, digamos, numa situação muito estressante, todas as vezes que você conseguir lembrar da respiração, se você não lembrar, hoje é assim, quase todas as pessoas usam aí celular. Então você pode ter o quê? Você programa, digamos, cada 1 hora ou cada 1h30, você dá um grito, né? O celular aí te chama, você dá uma paradinha para lembrar de respirar. Né? E não só aí de respirar. Então, amplia a respiração. E outra coisa que você pode aí trabalhar, que é bem simples, é uma soltura corporal, um relaxamentozinho rápido. Coisa extremamente simples, né? Como isto aqui. Né? Aonde que eu tenho daí tensões aí mais fortes? Normalmente. Ombros, quase todas as pessoas têm. Então, coisas muito simples. Você puxa, inspira e solta. O soltar o ar traz a tensão que está daí lá dentro. Então a gente volta para a questão aí da respiração. Então você tensiona mais ainda e solta. Se você estiver sentado, você pode pressionar os braços e soltar. Pressionar o tronco contra o encosto e soltar. Pressionar as pernas aí para o chão e soltar. Coisas extremamente simples, onde você amplia a tensão e depois solta. Né? Então, mas sempre solta o ar junto. A saída daí do ar é que vai proporcionar o relaxamento. Né? Entendi. Quando for relaxar o músculo, solta também a respiração. Solta o ar junto. Né? Então, até se você está muito tenso, tá, coisa, você pode soltar um sonzinho junto. Qualquer coisa ajuda se for uma coisa muito intensa. Se você fizer isso em pé, digamos... Voltamos lá para o escritório, o chefe pegando aí no seu pé, o dia inteiro você está querendo jogar ele pela janela. Não pode. Joga o ar pela janela, então. Então, uma coisinha assim, você vai aí no banheiro, vai para algum outro lugar que você tenha, aí você sobe os ombros e os calcanhares, você está em pé, aí você solta tudo junto. Tá? Faz isso umas 8 ou 10 vezes, se puder... Daí soltar, só um solta, senão solta bem o ar. Né? Uma forma bem simples e rápida, assim, para você tirar o excesso de tensão. Muito bem. Outra coisa simples, daí, por exemplo, voltamos lá para a situação do escritório. Ambiente tenso, você daí com muita dificuldade para se concentrar. Uma coisa simples, sai aí na janela, olha para o céu, né? E deixa os olhos correrem lá para o céu. Né? Porque quando você está aqui, nós temos parede, muro, prédio, nós temos uma visão muito limitada sempre. Isso também nos condiciona a que nós estejamos presos e a que os nossos horizontes estejam extremamente limitados. Quando eu olho para o horizonte, eu olho aí para o céu, eu mexo diretamente no sistema nervoso. Os olhos são extensões do nosso sistema nervoso central, né? O cérebro está aqui, exatamente aí nos olhos. 1/3 do investimento aí do nosso cérebro está nos olhos, né? Então, quando eu mexo os olhos, eu altero significativamente também o cérebro. E é um jeito de nós ampliarmos horizontes. É uma técnica que a gente usa muito, né? De você poder olhar para horizontes. São coisas extremamente simples. Então, você fazendo várias vezes ao longo aí do dia, né, ou mesmo se você está muito tenso, uma coisa extremamente simples, sai, anda um pouquinho, deixa o corpo aí se mexer e ao mesmo tempo você sempre daí respira. A questão básica está na respiração. Agora, você pode acrescer alongamento, destensionamento, movimento, né, compondo com a respiração sempre, né? Olhar, então são situações em que você consegue interagir, né, com
possibilidades rápidas, né? 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, pequenos spots ao longo aí do dia. Porque se você não faz isso, o cumulativo no final aí do dia, você sair com a respiração totalmente daí travada, o corpo duro, né? Então você está totalmente alterado, né? Fisiologicamente, estruturalmente e emocionalmente. Aí você chega em casa aí desse jeito, como é que você vai daí se relacionar aí com alguém? Com a sua família, né? Aí a família sofre também azar junto, né? dela, né? Então essa manutenção é fundamental, né? Então assim, você pode começar ao longo aí do dia e até antes aí de dormir. Então, daí terminou o dia, fez as suas atividades todas, você poder fazer também um relaxamentozinho para se preparar para dormir. Porque o sono é fundamental. Se você consegue dormir bem, no outro dia você acorda daí de uma forma totalmente aí diferente. Se você dorme tenso, o corpo daí vai demorar muito para relaxar e você acorda cansado no outro dia. Então, eu acho que nós temos que nos preocupar também com essas questões assim. Você escova os dentes, daí toma banho, tem uma série aí de rotinas de higiene. Respirar e relaxar faz parte dos hábitos de higiene mental, porque nós temos que ter essa higiene daí mental diária, né? As nossas emoções precisam de manutenção também e contínua. Certamente a vida vai ficar muito diferente, né? E esse relaxamento que você diz antes de deitar seria também respirar fundo, ou você tem alguma ideia para passar para o pessoal? Olha, existem N técnicas de relaxamento. Uma técnica extremamente simples, né? Porque assim, algumas pessoas daí conseguem trabalhar com visualização, se enxergam aí no lugar tranquilo, enfim, tem várias técnicas aí possíveis. Uma extremamente simples, que é bem concreta, que tem algumas outras pessoas que não conseguem daí visualizar. Você coloca a pessoa aí deitada e ela é muito ansiosa, ela vai ficar mais ansiosa ainda. Então, quando a gente está falando de ansiedade muito alta, né, a pessoa não vai conseguir parar. Uma técnica extremamente simples. Você contrai o corpo todo, deita, né, fecha as mãos, tira as pernas levemente aí do chão, tira os braços levemente aí do chão. Então, pernas, braços, tá? Aperta a boca, aperta os olhos, tá? Inspira e depois solta tudo, aí de uma vez só. Tá? 3 vezes. Tá? Muito simples, né? Extremamente simples, porque aquilo que estava contraído se contrai ainda mais, você tem uma percepção da contração e depois você solta. Esse é o relaxamento de contraste. Ok. Tá? Outras coisas que você pode acrescer, daí, por exemplo, sentado mesmo, é você poder só soltar a nuca, que é outro lugar importante, pescoço e nuca, né? E você poder só soltar o ar, tá? Respira fundo, solta o ar aí devagarinho, né? Para alguns minutos e vai sentindo o corpo todo soltando, amolecendo e deixando o peso todo sobre a cadeira ou a poltrona. Já está num bom nível aí de relaxamento, pode voltar. É tão gostoso que dá vontade, né, de ficar. Assim, mas tudo isso, veja, nós não temos tempo. Então, como nós estamos daí falando, então são coisas rápidas. Você parou ali um pouquinho, para 3, 4 minutinhos, afrouxa, permita que o corpo vá se colocando, porque nós vamos criando tensões para cima, para trás. Assim, aonde nós precisamos deixar o peso, a gente daí não deixa. Em pé é sobre os pés e as pernas, não é nos ombros, nem nas costas, nem no abdômen, nem na pelve. O peso tem que descer para as pernas e para os pés. Quando eu sento, o peso fica sobre os isquios, né? Lá na base aí do corpo. Os isquios, né, que são ossos, esses ossos da estrutura aí da bacia, que estão embaixo, são os pés do tronco. São aqueles que dão a sustentação para o tronco. Quando você consegue sentar, né, e colocar o peso sobre os isquios, o corpo fica relaxado, porque não precisa ficar daí fazendo força para estar sentado. O peso está lá embaixo, né, como está daí nos pés também, como quando você está em pé.
Então são coisinhas simples, daí de você poder depositar o peso, né, e tirar a tensão de ficar se sustentando quando eu já tenho uma estrutura que pode ficar com o meu peso. Ok, então só recapitulando, a manutenção do dia a dia. Ao acordar, pelo menos 1 minuto respirando fundo, conscientemente, depois fazer um espreguiçamento, algum alongamento que conheça, ou de preferência a saudação ao sol que a gente vai deixar lá no material do congresso. Durante o dia, várias vezes ao dia, procurar respirar fundo, procurar relaxar as tensões. Se não lembrar de fazer essas pausas, colocar o celular programado para ajudar o momento de respirar. Eu creio que pelo menos entre cada 1 hora e meia, você parando 1 a 2 minutinhos, você já faz uma boa manutenção. Já faz a diferença. E antes de dormir também, fazer alguma forma de relaxamento para preparar para o sono e já preparar para uma nova rotina do outro dia. Sem dúvida nenhuma, né? São coisas extremamente simples para o dia a dia, né? Óbvio que se você vai fazer uma psicoterapia, você vai fazer uma aula aí de yoga daí formal, você vai aprender uma série aí de técnicas que você agrega. Mas eu acho que a grande questão é a mudança de hábito, né? Que é uma grande dificuldade nossa. É a gente poder estar lidando preventivamente com as tensões, né? E fazendo a manutenção emocional diária, né? Quando eu te coloquei essas questões, elas são todas facilitadores para mudar também o aspecto mental, para você estar enxergando e lidando aí com a vida daí de uma forma diferente, né? E tem coisas que só a gente faz por a gente mesmo, né, Gilberto? Então, esse é um exemplo, né? A pessoa se manter, ela investir poucos minutos do dia na sua saúde, no seu bem-estar. Porque ela investe o resto aí do tempo, aí no trabalho e numa série daí de coisas que não retornam diretamente para a vida dela. Então você tem que ter esse grande cuidado, porque quando você fala de uma saúde sem remédios, né, nós estamos falando exatamente aí do que? Você poder assumir também a responsabilidade pela sua própria saúde. Porque é muito cômodo, eu vou lá, o camarada me dá uma receita disso, uma receita, aí daquilo assim, alguém cuida, não sou eu que me responsabilizo. Quando eu tenho daí que me mexer conscientemente, eu tenho que me mobilizar para mim ficar bem, né, ou para buscar uma saúde melhor, num nível mais amplo. Quando eu falo saúde, eu falo de saúde física e emocional. É diferente, porque eu estou me responsabilizando também pelo meu próprio processo, pela minha própria vida, né? Gilberto, então, assim, com toda essa tua bagagem, toda essa sua experiência e principalmente a sua prática pessoal, né? Na sua opinião, quais são os 3 principais erros que as pessoas em geral cometem e que vão estar prejudicando a sua saúde? Eu acho que a primeira é o automatismo, né? É a gente poder entrar, a gente daí viver mecanicamente, né? A gente se deixar daí levar, né, pelo trator existencial e você não ter controle nenhum sobre isso, né? Então você só pisa, só vai, mas você não olha nem aí para os lados, né? Não sabe o que está acontecendo com você, né? Eu acho que essa é a questão mais intensa, né? Porque a pessoa está completamente perdida, está desconectada dela mesma, né? Então essa é a questão fundamental. Outra é o que nós acabamos aí de falar, né? O lado preventivo, né? É deixar de se preocupar, não ter consciência do próprio corpo e da própria respiração, né? Então você está deixando com que a sua estrutura seja alterada. E a terceira é não ter controle sobre os próprios pensamentos, né? Então, assim, quando daí se desenvolveram as técnicas aí de meditação, os orientais perceberam que aquilo que a gente pensa influi diretamente na nossa vida. Então, se eu permito que as coisas fluam de qualquer maneira dentro aí do meu cérebro, também permito que a minha vida esteja à deriva, né? Então, você poder ter um controle daí maior que advém exatamente do trabalho aí meditativo, daí de você poder lidar daí melhor com o fluxo aí de pensamentos e você poder ter pensamentos, né,
que lhe levem, né, para uma vida mais construtiva e mais saudável, isso também é fundamental. Gilberto, então, esses principais erros que você apontou, qual seria o resultado disso no sistema nervoso, na saúde, enfim? Nós vamos ter causas aí diretas que nós temos hoje em larga escala, ansiedade, estresse e depressão, né? E as várias dificuldades relacionais que nós temos hoje aí também. A dificuldade que as pessoas têm de manter relações consistentes, né? Que é um problema, né? Pois o ser humano ele vive socialmente. Uhum. Mas se você não está bem com você mesmo, dificilmente você vai conseguir manter uma relação estável, saudável e equilibrada, né? Porque uma relação implica também uma manutenção contínua, né? Pessoas saudáveis daí se relacionam muito melhor. Gilberto, tem alguma idade para a pessoa começar a ficar consciente de si, da respiração? Ou mesmo uma pessoa já de idade que já está muito tensa, já está muito deprimida, muito ansiosa, já vai ajudar a trazer essa consciência? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que então vamos daí começar por quem está com uma idade mais avançada. Você minimiza os danos, né? Sim. Você reduz a dificuldade. É óbvio que você não vai conseguir tornar a pessoa flexível, fazendo 500 coisas, né, que uma pessoa mais jovem poderia fazer. Mas você minimiza muito os efeitos do estresse e da ansiedade. Até porque nós temos que ter uma coisa clara. A partir aí do momento que a gente teve a descoberta da plasticidade cerebral, ou seja, que o nosso cérebro é plástico e que ele pode ser modificado mesmo em idades mais avançadas, a gente tem a possibilidade de transformação. Isso é uma coisa fundamental que antes a gente daí não tinha, né? Esta informação. A outra são as crianças. As crianças, elas dependem dos adultos aí também. Então nós precisamos daí de adultos saudáveis e adultos que sejam preparados para serem pais. Porque as crianças podem ter bons hábitos desde aí do início, desde aí da infância, bons hábitos alimentares, bons hábitos físicos, ou seja, elas podem ter uma forma diferente de estar lidando daí com a vida, e bons hábitos emocionais também, né? Porque todas essas questões, elas se complementam, né? Mas isso pode ser daí trabalhado sem dúvida daí nenhuma, e a grande questão que a gente trabalha muito pouco aqui aí no Brasil é a questão preventiva, né? Tanto a nível psicológico como a nível médico, né? Todas as doenças, elas podem ser em grande parte, não todas, mas as doenças em grande parte elas podem ser prevenidas, e as questões emocionais em parte também podem ser daí prevenidas. E as pessoas podem estar melhor preparadas para lidar com elas quando não tiver jeito, né? Quando elas vêm mesmo, mas se você tem uma estrutura para poder daí lidar com elas, você vai lidar melhor com aquela situação de dificuldade. Mas isso necessita de um trabalho de prevenção, né? Coisa que não é feito em larga escala, nem a nível aí de doenças, nem a nível emocional. Então, o trabalho preventivo é o grande daí diferencial. Nós não temos políticas públicas aí de prevenção sistemática porque não aparece daí nas estatísticas e não dá voto. Né? Porque assim, quando eu curo trocentas pessoas que estavam doentes, eu tenho um número X para colocar aí na planilha. Quando eu faço um trabalho preventivo e as pessoas não ficaram aí doentes, eu não tenho número nenhum, né? Então assim, eu só estou trazendo uma coisa. Né? Agora, para a nossa vida é fundamental o trabalho preventivo e a manutenção. Então, crianças podem ser, né, ensinadas a ter bons hábitos, né? Isso é fundamental. Elas já crescem lidando daí com a vida de um jeito aí diferente, né? Não tem dúvida nenhuma. E você falou então dessa plasticidade do cérebro, né? Você que está agora com essas últimas pesquisas bem envolvido com a neurociência, explica para nós mais um pouquinho, porque existe um paradigma, né? Que o sistema nervoso está lá engavetado, acabou, não reconstitui, não abre novas frentes. Você poderia falar mais um pouquinho mais sobre isso para a gente? Sim. A plasticidade cerebral é a capacidade que o cérebro tem
primeiro, de assumir outras funções. Daí, por exemplo, eu tive uma área aí do cérebro afetada por uma doença ou por algum trauma, né? Muitas vezes, outras áreas aí do cérebro acabam fazendo o papel daquela que está doente ou traumatizada. Olha. Isso é uma capacidade aí que o cérebro tem. E a outra é a capacidade que o cérebro tem de manter a capacidade de aprendizado e de se transformar independente aí da idade. Óbvio que quanto a idade é mais avançada, reduz um pouco, mas o cérebro continua podendo ser transformado. Isso é um dado muito interessante, porque assim, meditadores experientes hoje, avaliados em laboratório, né, através de várias técnicas de imageamento aí cerebral, que hoje você consegue mensurar o cérebro, o funcionamento dele vivo, né, em situações e com vários instrumentos aí diferentes, cada um dá um tipo aí de medida. Então, pode-se ver que meditadores de longa data têm estruturas do cérebro diferentes de pessoas que não fazem a meditação. Então, nós estamos vendo assim, que não foi um movimento, não foi algo físico, foi algo mental que modificou a estrutura aí do cérebro. Do mesmo jeito que eu pego, daí por exemplo, eu pego um violinista, né, de muitos anos, né, que tenha mais de 10, 15 anos aí de experiência, o cérebro dele também foi alterado pela prática que ele teve durante muito tempo. Porque exige, né, muita concentração tocar violino. Exatamente, mas assim, essa ação, como cada uma das profissões, sistematicamente ela cria um jeito. Ou seja, nós vamos criando caminhos aí no cérebro que tem a ver com as coisas aí que nós aí fazemos. Atletas, aí, por exemplo, eles daí desenvolvem não só caminhos, mas avenidas em cima das habilidades que eles desenvolvem mais, como músicos, enfim, artistas, aí, etc. O que isso daí quer dizer? Que o cérebro é moldável, né? E depois que se viu que o cérebro tem essa capacidade, né, de regeneração e de mobilidade, e que ele está vivo e que ele pode ser transformado independente da idade, guardadas as devidas proporções, isso é algo fundamental. Então a mudança aí de hábitos é fundamental, porque nós podemos nos transformar independente da idade. Óbvio que quanto menos, mais intensidade e mais amplitude daí nessa mudança, mas ela sempre é possível. Como é que se fala? Sempre é tempo. Então, para o cérebro sempre é tempo para buscar novas formas de pensar, de sentir, de agir. Ainda sempre há tempo de mudança e de implementar novas práticas. Sem dúvida nenhuma. Se transformar. Sem dúvida nenhuma. Então, gente, não tem desculpa, né? A neurociência prova que tudo é possível no cérebro, basta a pessoa fazer por ela mesma, então, e ter alguma disciplina. Seria isso? Eu acho que essa busca, né, de transformação e de você poder estar continuamente buscando uma vida mais saudável e mais equilibrada é fundamental, né? Quem está vivo anseia sempre por coisas mais interessantes, né, e por uma vida mais completa, né, mais integrada. A pessoa está no trabalho e está pensando nas férias. Aí tira as férias, está lá na praia, mas está com a cabeça no trabalho. Qual seria a sua dica? O que você tem a dizer para reverter esse quadro? Para que a gente possa trabalhar quando estiver trabalhando e de forma relaxada, e durante as férias realmente curtir as férias, mergulhar naquele momento de descontração. Você traz uma coisa que é o que a gente daí falou, né, que é a questão da presentificação. Como eu posso estar presente naquilo que eu estou fazendo efetivamente? O trabalho. O ideal, daí não falo que todas as pessoas consigam aí fazer isso. O ideal é que a pessoa possa daí trabalhar em algo que lhe seja prazeroso. Distanciar trabalho e prazer leva à insatisfação. Então, se você puder, obviamente, o ideal seria você daí trabalhar em algo que lhe dê satisfação, né? Muitas vezes a pessoa tem que daí trabalhar em alguma coisa que ela não gosta por uma imposição financeira, né? Uma imposição
de subsistência. Então, eu acho que aí vem um pouquinho daquilo que a gente aí conversou, da atitude mental que ela vai ter para poder dar conta aí daquilo durante um certo tempo e não se acomodar ali e estar buscando sempre alguma coisa que lhe dê satisfação. Tá? Porque se eu não tenho algo que me mobilize, que eu tenha tesão daí naquilo aí que eu faço, a vida vai ser extremamente complicada, né? E muito difícil. Então, outra questão aí que vem, né? Se eu consigo estar lá fazendo aquilo e tendo satisfação, e se eu consigo ter manutenções da minha saúde contínuas, eu estou sempre preocupado com a minha saúde física, com a minha saúde daí mental, respiro, mobilizo aí meu corpo, ou seja, não deixo que questões emocionais me transformem negativamente, nem criem restrições à minha mobilidade e à minha interação com a vida, eu posso estar melhor naquilo que eu estou fazendo, né? Para que quando eu tenha um período aí de lazer, eu possa estar também lá onde eu estiver fazendo o meu lazer. O que acontece hoje normalmente é assim: a pessoa trabalha incessantemente durante o ano inteiro, pisa no freio e capota quando vai aí para as férias. Eu vou contar um exemplo. Eu estava dando um curso para uma empresa, uma multinacional, para os executivos, e estava falando exatamente isso, do perigo das férias, né? Porque assim, nós temos um relato relativamente alto de situações daí de problemas cardiovasculares e outras doenças que acontecem nas férias, né? Que aparecem daí nas férias. Por quê? Quando eu estou daí trabalhando o tempo todo, muito estresse, a adrenalina está muito alta, né? Então o meu corpo todo está mobilizado daí trabalhando. E eu tenho alguma coisa para eclodir, eu vou segurando aquilo. Quando eu paro e o corpo relaxa de uma vez, tudo aquilo que estava daí para vir, vem à tona. Então a pessoa vai ter problemas gastrointestinais, vai ter, enfim, uma série daí de questões. Deixa eu voltar aí para o curso. Eu estava falando exatamente dessas questões, falando mais de questões cardíacas. Era uma empresa de telecomunicação e aí um dos gerentes falou: daí, professor, vou ter que sair para atender um telefonema. Aí ele saiu, voltou, estava falando sobre isso. Falou: daí, professor, vou ter que interromper a aula. Nosso colega fulano teve um infarto. Nossa. E ele tinha saído aí de férias, né? Foi muita coincidência a questão, né? Porque a gente está falando exatamente disso. O assunto. Então, assim, se preparar para tirar férias é fundamental e se preparar para voltar ao trabalho é fundamental. Então, assim, o ideal é que você tire ou férias 2 ou 3 vezes aí por ano, férias aí menores, e que você crie espaços aí de lazer ao longo do ano. E no microciclo ao longo do dia. Então, isso que nós daí conversamos sobre manutenções é você criar espaços, né, em que você faz daí manutenções, mas que você crie espaços também de lazer e satisfação. Todo dia, pelo menos, faça alguma coisa prazerosa, né? Faça alguma coisa que você goste, tenha um tempo livre. Essa gestão aí do tempo é fundamental. Porque assim, nós doamos o nosso tempo todo para os outros, para o trabalho, para a família, mas você não fica com tempo aí para você, né? Então, quando você tem um tempo maior para você, você entra em parafuso. Muitas vezes, porque daí tem gente que entra numa ansiedade louca. É só você andar aí na praia hoje, tem um monte de gente com celular, com tablet, daí sentadinho aí na praia e continua daí conectado. As pessoas estão escravizadas pela tecnologia e pelo contato daí direto aí com os outros. Não conseguem mais dar um tempo para elas poderem ficar daí sozinhas, curtir daí alguma coisa, estar inteiras daí naquilo aí que fazem. Eu diria assim, nós precisamos distribuir melhor o tempo ao longo aí do ano para que as férias possam ser curtidas efetivamente. Mas se você tirar períodos aí menores, você consegue aproveitar muito mais, né? E ter um cuidado muito grande para não pisar daí no freio, para não desacelerar abruptamente.
se preparar para tirar férias, fazer uma desaceleração gradual das atividades e ao retornar também já começar com alguma atividade antes para você não ter o choque também daí de voltar para uma atividade extremamente intensa. Ah, muito bom. Sempre com transição, para ir e para voltar. Sem dúvida nenhuma. Gilberto, e sobre a meditação, tem alguma contraindicação do ponto de vista da filosofia de vida da pessoa, da opção religiosa? Como que você vê essa questão? Eu acho que hoje nós temos uma coisa muito importante, a sua pergunta é ótima, porque nós temos que desmistificar a questão da meditação. A meditação é só uma técnica de concentração que trabalha o aprimoramento da capacidade de atenção. Então, quando eu trabalho a meditação, estou melhorando a minha capacidade atencional, só. Realmente não tem nada a ver com religião, então. Hoje, nós daí tivemos assim... Quando as técnicas vieram para o Ocidente, muitas delas vieram via sistemas religiosos ou sistemas filosóficos. Mas a técnica em si que nós daí trabalhamos hoje, tanto daí no esporte como dentro das universidades, é a técnica de meditação específica. Então, ela não tem nenhum contexto místico e nenhum contexto religioso. Se você quiser utilizar dentro desses contextos, é uma opção sua, mas ela pode ser daí utilizada, ela não tem nada aí de misticismo. Então, eu vou fazer uma técnica que deixa a minha mente muito mais aguçada, eu fico muito mais atento. Se você é católico, evangélico, ou seja lá a religião aí que você tenha, você vai conseguir fazer melhor, rezar melhor, orar melhor, enfim, entrar melhor dentro aí da sua história, se esse for o seu contexto. Eu utilizo no esporte, basicamente, então lá não cabe nenhuma conotação da religiosa, inclusive aí no doutorado que eu fiz agora, que nós estávamos aí conversando, né, eu trabalhei muitas técnicas de meditação voltadas para o esporte, então totalmente desvinculadas de qualquer contexto místico ou religioso. Hoje a meditação está sendo estudada em laboratórios, nas grandes universidades do mundo inteiro, não é mais uma panaceia, é uma técnica que funciona efetivamente. Hoje temos comprovações científicas de alterações aí do cérebro, da meditação funcionando muito bem para reduzir estresse, para reduzir depressão, enfim, para uma série... e para uma coisa fundamental, para ativação do sistema imunológico. Uma das pesquisas melhores, aí que tem assim, com mais resultados, é a ativação do sistema imunológico. Então, é uma técnica, né, que, como técnica, ela é excelente. Então, você contextualizá-la com qualquer outra coisa mística ou religiosa é uma opção. Tá? A técnica em si não tem nada daí de religião e não tem nada aí de misticismo. Ela é uma técnica para aprimoramento da atenção. Então eu acho que isso é uma coisa fundamental, porque ainda se tem uma aura em torno da meditação, uma aura aí de misticismo muito grande. Mas nós estamos, mais uma vez, enfatizando que é uma técnica que dá ênfase ao aprimoramento da capacidade atencional. E isso faz o quê? Se eu tenho uma atenção mais ativa e melhor, a minha vida também fica muito mais intensa, porque se eu estou tenho a minha atenção mais aprimorada, a minha capacidade de estar no presente é muito maior. Né? Quando eu estou distraído, normalmente é que eu tenho os meus acidentes existenciais. Com certeza. Então, tudo aquilo que acontece inadequadamente, normalmente são em momentos que você está desatento. Quando você está atento, a sua vida flui muito melhor, né? Porque você se mantém na condução existencial daí de uma forma muito mais intensa, e a questão da presentificação, sem dúvida nenhuma, é muito maior, né? Muito obrigada mesmo, foi muito bom estar aqui aprendendo bastante com você. Espero que quem esteja assistindo fique tão feliz em assistir como eu fiquei feliz em estar aqui pessoalmente. Muito obrigada.
e que esse congresso seja aí um canal, né, de comunicação entre as pessoas e as coisas boas, as coisas saudáveis que podem transformar aí a vida das pessoas.